Hoje é Sexta-feira Santa, um dia nada comum. Tudo parece parado, tudo parece silenciar, mas não é um feriado. É um dia muito especial, porque nós lembramos das barbaridades que Jesus viveu em Jerusalém, passados mais de 2020 anos, embora estejamos em 2018. Jesus foi assassinado depois de passar pelas agruras de uma justiça espúria, com violências mentirosas contra os direitos dele e do projeto dele. Num horário, na madrugada, contrário aos princípios do judaísmo, em cujo ambiente as coisas aconteceram. Jesus foi chicotado. Jesus foi cuspido. Jesus foi ofendido. Foi humilhado. Imagina um ser humano passar por aquilo que Jesus passou. Nós nos ofendemos muitas vezes com coisas tão pequenas. Imagina Jesus ser ofendido da maneira como foi. E aguentou firme, sem tergiversar, sem enrolar, sem se desviar do seu projeto. Foi até o final, foi até a morte na cruz. Agora, a gente precisa perguntar, para não cairmos nas vulgaridades, aquelas de que Jesus estava predestinado para passar por isso, porque isso tinha sido previsto no Velho Testamento. Não, o Velho Testamento não trata de Jesus. O Velho Testamento trata de um Messias, mas não trata de Jesus especificamente. E de que a morte de Jesus era da vontade de Deus. Sem considerar essas vulgaridades, pressupostos falsos, vamos entender o que aconteceu. Quais foram as causas da crucificação de Jesus? Todas elas giraram em torno de um eixo só. Causas políticas. No primeiro caso, politicamente se reuniram a traição religiosa com a traição de parte do grupo de Jesus. A traição religiosa foi a negação política, humana, social, da fé, de todo o compromisso anterior com a libertação vivenciada pelo povo israelita, pelo povo que saiu de debaixo do tacão de Faraó em direção à terra prometida, graças a uma aliança formada com vários e diferenciados grupos. Se dirigiram para a terra prometida. Ao longo desse processo, até se estabelecer e criar o Estado teocrático, as lideranças israelitas foram traindo o projeto original. Até chegar esse momento quando Jesus tentou recuperar a aliança. Agora falando em reino de justiça, o reino que ele trazia para o meio do mundo, marcado por fraternidade, por alegria de contemplar as coisas e se entusiasmar com elas, porque são criadas por Deus, pelo Pai, como ele dizia. Pela partilha do pão, pela partilha dos peixes, pela eliminação da desigualdade, pela eliminação da miséria, da doença. Por causa disso tudo, a religião do templo, que era a mesma religião do palácio de Pilatos e de Herodes, a religião o traiu. A religião colaborou com a entrega de Jesus, criando todo o aparato mentiroso para denunciar Jesus para o judiciário do Império Romano. Então a primeira coisa, o primeiro ato político foi a traição religiosa.
E o segundo ato político foi o Império Romano temeroso de que Jesus se constituísse um rei de um novo reinado e rachasse o Império Romano. Os poderosos sempre têm medo daquilo que o povo pensa, daquilo que as suas lideranças pensam, daquilo que os seus líderes organizam com o povo. E Jesus foi encarado assim. Por isso ele foi crucificado, foi morto, da maneira como foi, tão maltratado. Sempre que os poderosos religiosos traçam os seus projetos pessoais, os seus grupos, desconsiderando Jesus, eles traem. Eles traem mesmo. Eles traem com ódio. Eles traem com requinte. Eles traem com construção aparentemente inatacável, sem deixar defesa para os traídos. E o Império Romano usa todas essas forças, e os impérios de todos os tempos usam todas as suas forças contra pessoas como Jesus. E depois com os cristãos, seguidores de Jesus, após a morte dele. E por último, era preciso um segmento importante. E é preciso prestar atenção nisso, porque isso também ocorre hoje. O povo. Diz aqui o Evangelho de São Marcos, como também dizem os outros, Mateus, Lucas e João, que os chefes dos sacerdotes se distribuíram no meio do povo para convencer, para obrigar o povo, sei lá o que disseram, para chantagear, para assustar, para amedrontar o povo, para que na hora que Pilatos perguntasse quem deveria soltar, que o povo gritasse Barrabás. Barrabás. Criminoso, mal visto, mas foi o preferencial em relação a Jesus. E o povo gritou: Barrabás, Barrabás. O povo manipulado, o povo enganado, o povo usado. A opinião pública sempre é muito importante para embasar as decisões dos inimigos, dos traidores, dos facínoras, dos endiabrados, dos diabólicos, dos satânicos. Então, não é pouca coisa capturar a consciência do povo. O povo precisa se render. O povo precisa abrir mão da sua autonomia. O povo precisa abrir mão da sua consciência, já falei, dos seus sentimentos, dos seus sonhos, inclusive. Negociá-los, entregá-los em troca da vida. E foi por aí que a crucificação de Jesus passou. Com o povo gritando: crucifica-o, crucifica-o. Depois o povo é eliminado, é esquecido, não se sabem os nomes das pessoas do povo. Só se sabe o nome dos criminosos. Pilatos, Herodes, Caifás, os bandidos de sempre. Isso ocorre ainda hoje. Né? Traição de religiosos que entregam Jesus em torno de negócios. O interesse sanguinário do império de hoje nas coisas que são do povo. Por exemplo, hoje, os Estados Unidos. E o acovardamento da opinião pública desinformada que coopera com a traição dos religiosos e com a opressão dos poderosos do império. Finalmente, precisa se perguntar: mas e Jesus por que não traiu? Por que ele então não negociou? Por que então ele não disse: olha, tá bom, deixa assim, tal, eu paro com isso, vou-me embora, foge, depois voltaria de outra forma? Eu destaquei 2 pontos evangélicos para dizer por que Jesus não traiu. O primeiro é o de Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus se entregou porque ele veio para servir e não para ser servido do povo. E não para se servir da instituição religiosa que politicamente servia aos opressores, e não para se servir do Estado para oprimir o seu povo. Ele veio para servir e para resgatar, para libertar, para elevar o povo, para salvar o povo.
e não para se servir do povo. E segundo princípio é o que diz São João, capítulo 13, versículo 1. Porque ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quer dizer, a compaixão de Jesus, o amor de Jesus pela humanidade, pelos pobres, pelos humildes, pelos destroçados, o apaixonou por sua causa. E ele não amou outros, não traiu o projeto que ele mesmo abraçara, do reino que ele inaugurara no mundo. Quem ama não trai. Quem ama não se desvia. Quem ama não negocia. Quem ama não se rende. Quem não ama faz tudo o contrário de acordo com a onda dos interesses. É hora de pensar, então, em Jesus para nós hoje. Hoje, o padre Amaro está preso, porque ele não negociou com os ruralistas fascistas que matam escravos, que matam quilombolas, que matam indígenas, roubando terras, muito assemelhados aos mesmos que mataram Chico Mendes, que mataram Irmão Dorothy, que jogaram ovos na caravana do ex-presidente Lula, pedras, inclusive balas. Padre Amaro é um seguidor de Jesus e não tergiversa, não negocia. Está preso, correndo riscos de morte, ser assassinado pelo mesmo homem que matou a irmã Dorothy. A irmã brasileira Marielle morreu por ser fiel ao povo. A nossa vida deve estar à disposição do povo, dessa compaixão que Jesus tinha pelo povo, desse amor que Jesus tinha pelo povo, desse desprendimento para servir ao povo. É aí que a nossa vida deve caminhar. Fora daí a nossa vida não tem sentido, é pura superficialidade, como aquela coisa de Feliz Páscoa, ovinhos de chocolate, coelhinha, essas coisas puramente burguesas e superficiais. Seguir Jesus é outra coisa, é enfrentar de cabeça erguida até mesmo a cruz e, se for preciso, a morte. Por isso que eu sigo Jesus, não negocio, não abro mão do projeto de Jesus para a humanidade hoje, principalmente para os pobres atingidos pela iniquidade da desigualdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.